E muito boa noite às pessoas que estão entrando Olá! agora. E aí, queridona, que saudade que eu já tava de você, nega. Né? São tantos imprevistos no caminho, mas finalmente estamos aqui novamente. Eu já estava com saudade de ver vocês, de estar aqui conversando, bater esse papo cheio de ganho de consciência, né? E debater sobre esses assuntos que a gente está sempre aí em atendimento num a um, conversando e trazendo lucidez sobre tudo. Porque quanto mais a gente trata as pessoas, quanto mais a gente lida, né, com esses seres humaninhos aí que estão precisando de ajuda, mas a gente percebe, né, pelo menos eu tenho percebido muito, a dificuldade das pessoas de identificarem o que elas estão sentindo, né? Eu acredito que sim, em algum momento houve uma dor muito grande, houve algum trauma muito grande, e aí a pessoa, como um meio de se proteger da dor, começa a bloquear as próprias emoções, né? E aí, com isso, ela bloqueia o fluxo da própria vida. As emoções, elas são mensageiras, né, do nosso caminho, para a gente se perceber naquilo que eu me encaixo ou que eu não me encaixo. E aí, quando eu me desconecto do meu sentir, eu começo a caminhar só racionalizando tudo, buscando respostas através da lógica, buscando respostas através do meu pensar e de elaborar e de tentar calcular tudo, né? Uma mente calculista, né? É uma mente calculista que é muito limitada. A gente acaba se limitando, porque o nosso sentir é tão mais amplo do que o nosso racional, do que a nossa capacidade de elaborar, né? Pelo menos eu, que sou muito ligada com o meu sentir, eu tomo algumas decisões que não tem lógica nenhuma, mas faz todo sentido para mim. Então, e eu vejo que isso abre muitas possibilidades. Quando eu vejo, de repente, abre uma possibilidade em algum lugar, por quê? Porque eu estou sentindo o meu sentir, eu tô seguindo aquele impulso que vem de dentro do coração, que o meu corpo quase que me leva numa direção que não era nem para eu estar indo ali, mas tô com tempo, vou ali, não sei porquê, e aí encontro uma coisa que eu estou procurando há um tempão. Mas quando eu tento racionalizar tudo e botar uma lógica no caminho sempre, eu acabo me bloqueando de seguir as minhas intuições, ou até mesmo de sentir, não, isso aqui não é para mim, né? Isso aqui não está me fazendo bem. Não, mas na lógica é o certo a fazer, mas às vezes o seu corpo não quer, o teu sentir está te dizendo que aquele caminho não é para você. E aí você não ouve aquilo e lá na frente se decepciona com uma coisa que você achou que seria muito boa, mas que desde o começo estava sentindo que não era muito bom, mas está desconectado sentir, e a pessoa às vezes está tão acostumada a sentir, se sentir mal, porque ela vai guardando, né, tudo aquilo ali, não vou pensar nesse sentir agora, não vou dar atenção para ele agora, e vai guardando tudo naquela prateleirazinha da negação, e aí de repente aquilo explode e a vida está sem sentido, e nada faz sentido, e está tudo uma bagunça e a pessoa não sabe por quê. Então, assim, eu acho que é muito importante a gente trazer a atenção para a importância da gente ir reconectando com esse sentir. Eu entendo que às vezes a pessoa está passando por uma fase muito desafiadora, perdeu alguém importante na vida e aí precisa se medicar de alguma forma para desconectar com esse sentir. Mas eu acho que o tema da live é muito importante, principalmente para pessoas que eu venho encontrando por aí, que medicam, mas não fazem nenhum tipo de terapia, e aí passa um ano, dois, e a coisa sai do controle, a coisa desanda, porque o remédio não está mais fazendo efeito. Então, sim, há fases na vida que é melhor a gente desligar esse sensor do sentir só para a gente conseguir se mover e aí dar o próximo passo, sim, mas isso requer acompanhamento, porque sentir é muito importante. Às vezes o grau de dor faz a gente querer bloquear isso, é muito justificável, mas isso não pode ser uma coisa a longo prazo, isso não pode ser uma escolha perpétua, né? É uma coisa muito limitada, importante sim, dependendo do ponto que está a vida da pessoa, mas que precisa ser aos poucos reconectado para que essa bússola interna possa nos guiar para aquilo que realmente faz parte do nosso destino. Faz sentido para você o que eu estou falando? Então, Dani, você falou tanta coisa legal, tanta coisa com tanta riqueza, que me levou minha cabeça para vários lugares aqui. Eu viajei em todos os pedacinhos que você disse. Quero dar boa noite para as meninas que estão dando boa noite para a gente aqui, as nossas parceiras, as nossas amigas de lives, parceiras de live também, estão entrando aqui. E antes de ler o comentário da Leonice, uma das coisas que você me disse, assim, disse agora que mais me chamou a atenção é como que nós vamos, às vezes, normatizando essa racionalização dos nossos sentir por dores
que a gente já vivenciou em outros momentos. Por que que isso me chamou mais atenção? É porque a gente às vezes não percebe. Passamos por um momento de tanta dor, de tanto sofrimento, e naquele momento, como uma forma de achar que vamos nos proteger, a gente se fecha e a gente não consegue perceber que a gente está fechado. E vamos levando tudo para o nosso racional e ficamos nesse campo. E acredito que é isso que faz com que as nossas doenças no corpo físico e além das doenças da alma, elas comecem a gritar, né? Porque nós estamos querendo resolver no nosso racional aquilo que é do nosso emocional, aquilo que está no nosso sentir. E aí não dá bom. Não dá bom, a gente vai postergando, postergando, postergando. Uma outra coisa que você disse que é riquíssimo, que a gente precisa de falar sobre, é que tem uma dor no corpo físico, essas dores que a gente não consegue decifrar, que são as dores da alma. É importante, é necessário sim buscar o médico, mas paralelamente a isso, nós precisamos de olhar as nossas emoções. Nós precisamos de entender qual que foi o padrão que fez com que aquela dor startasse e o que nós estamos nutrindo somente tomando a questão da medicação. Como você mesmo disse, toma o remédio, vai chegar um tempo que ele para de fazer efeito. Então, isso está querendo dizer o que pra gente? Tá tudo bem, você precisa dessa medicação neste momento, mas não pode desprezar ou menosprezar os seus sentimentos. Não pode fazer de conta que nada está acontecendo. Porque o fato de eu não olhar para a minha dor não faz com que ela deixe de existir. E muitas das vezes, o que a gente faz? A gente fica se enganando. Tipo, eu estou assim, mas amanhã vai passar. Não, eu estou assim, mas daqui a pouco vai passar. Isso é uma bobeira, isso é uma besteira. Então, nós vamos minimizando a nossa dor, não damos a atenção necessária e devida que ela precisa. Não no sentido de dramatizar ou de aumentar, não é isso. Mas é de parar e ver verdadeiramente o que é que está nutrindo aquele padrão. Porque senão, o que acontece? Uma ferida vai abrindo outra. E quando chega no estágio mais profundo, pessoas feridas, elas ferem. Então, nós vamos começando a ferir as pessoas que estão no nosso entorno e a gente não entende o que está acontecendo. E a gente vai criando uma camada tão grossa de proteção que a gente vai ficando frio. Então, nós não percebemos que estamos ferindo os outros. Mas pessoas feridas, elas tendem a ferir. Aquela camada que parecia que estava protegendo, na verdade, ela não estava protegendo. Porque a dor, ela continua ali dentro, latejante. E é essas coisas que nós precisamos, às vezes, de olhar com um terceiro olhar. Uma pessoa que está de fora daquela dor. Porque quando nós estamos no problema, nós não conseguimos encontrar a solução para aquele problema. Por quê? Tem um envolvimento emocional. E havendo envolvimento emocional, a gente não consegue ficar ali neutro naquela sensação, daquela emoção. Portanto, a gente fica dando volta em círculos, correndo atrás do próprio rabinho, e a gente não consegue resolver aquela situação, justamente por causa do envolvimento que nós estamos naquele momento. Por isso que tudo isso que você disse me fez trazer várias reflexões aqui. Deixa eu só ler o que a Leonice deixou aqui, senão a gente depois se perde. Ó. Podemos entender que isso pode ser a impulsividade em fazer coisas, e que depois entendemos que era o sentir e a intuição. Pois é, Léo, a gente tem uma tendência, né, de achar que é bobeira e a gente não segue o nosso sentir, a nossa intuição. Principalmente se a gente está no momento de dor. Porque ali a gente está na nossa vulnerabilidade, a gente está fragilizado. Então, o que acontece? Eu estou sentindo, mas eu não consigo me apoiar porque eu vou fazer uma recordatória daquele momento de dor. Eu não consigo ali naquele momento olhar para essa minha intuição, meu sentir, por quê? Fica o registro de memória que deu ruim. Por isso que os tratamentos eles fazem extremamente necessários quando a gente não consegue fazer o movimento, justamente para a gente ressignificar esses registros de memórias que ficaram no sistema. Porque senão fica muito difícil da gente falar com a pessoa. Você tem que acreditar na sua intuição, no seu sentir, se ela seguiu a intuição e o sentir e caiu no momento de dor e de fragilidade. Então, para trabalhar isso, para poder desfazer essas camadas, né, essas massas que vão ficando ali presas no sistema, tem que fazer um movimento. Às vezes, muitas pessoas conseguem entender, mas não conseguem resolver. Ou seja, é tratamento, né, Dani? Sim. Justamente, né, a primeira coisa que, quando a gente está lá como feto, na barriga da mamãe, a primeira coisa que é feita é o nosso coração, é o nosso pulsar do coração, é esse
esse pulsar do sentir, depois é feito cérebro. Então, assim, a nossa essência, o nosso essencial, está muito mais conectado com esse impulso do sentir, que sim, não é que não possa passar pelo racional para elaborar se agora é um bom momento para fazer isso ou não. Agora, descartar só porque é só um sentir que não tem nada a ver comigo, esse que é o problema, porque normalmente esse impulso que vem do sentir, dessa vontade, normalmente não tem lógica nenhuma na cabeça da gente, tipo, por que eu tô querendo fazer isso? Mas eu tô com vontade de fazer isso, tô com esse impulso de fazer, e aí sim, passar pelo racional, pelo crivo do racional, e perceber se agora dá para fazer, eu tenho tempo para fazer, né? Que nem eu estava falando o exemplo ali atrás. Eu agora estou com tempo, era para eu fazer esse caminho, mas eu resolvi dar a volta. Mas eu tenho tempo, então por que não, né? E aí a gente usa o racional para averiguar a possibilidade. Não, eu estou atrasada, então, mas eu vou voltar aqui, vou dar aquela volta em outro momento, porque eu sinto que eu quero dar aquela volta, entende? É respeitar essa bússola interna, que na maioria das vezes não vai ter lógica nenhuma, mas é ela que vai mostrar pra gente novos caminhos, vai trazer novas sinapses, novas visões e inspirações. Então, assim, esse canal da intuição, ele está muito conectado com o sentir. Então, quando eu desligo esse sentir, eu também desligo a minha intuição. Tudo vem mais ou menos pelo mesmo viés. É muito importante a gente dar permissão para que esse sentir consiga se comunicar com a gente. A comunicação, as nossas emoções são mensageiras de algo pra gente. Então, simplesmente desqualificar elas e, é só um... Não é só um sentir, não, cara. Você tá sentindo isso? Quer dizer que você precisa tomar uma ação imediata? Não sei, talvez. Vai depender do quanto conectado você tá com o seu sentir. Porque, às vezes, o sentir, ele tá te tirando de uma furada que vai acontecer já já. E aí você sente de sair dali e, de repente, acontece alguma coisa. Você fala, nossa, não sei por que eu saí dali, mas que bom que eu saí. Algo me fez sentir de não estar aqui naquele momento, mesmo que eu estou aqui todos os dias da minha vida. Então, saber seguir essa bússola, né? Se permitir seguir essa bússola mais que tudo, é um passo muito importante para que a gente consiga dar sentido na nossa vida. Porque uma vida sem sentir não tem sentido, gente. Né? Como é que a gente vai sentir realizações, como é que a gente vai se sentir feliz se eu desconecto o meu sentir, porque eu estou com medo de sentir coisa ruim. A gente precisa entender que a mesma proporção de emoção negativa, de coisa ruim que eu posso sentir, é também a mesma proporção de coisas boas. Quando eu tenho uma emoção negativa que está ali me incomodando, eu tenho um incômodo, aquilo é seus mensageiros internos te dando um sinal de que você precisa fazer alguma mudança. Tem alguma coisa que você precisa mudar para chegar a uma emoção melhor. Ou seja, tem ali um mapeamento dessa bússola interna te falando, faz um movimento, não tá legal, faz alguma coisa com isso. E aí, quando eu não ouço isso, porque é só um sentir, eu vou ignorando o meu próprio sentir, a vida começa a enroscar e aí as pessoas não sabem por quê. De repente está tudo travado, de repente nada está andando, a pessoa está completamente insatisfeita, ansiosa, com síndrome de pânico, por quê? Porque foi desligando o sentir, porque doía demais em algum momento, foi parando de dar autorização para essa bússola guiar a própria vida, e aí de repente está tudo embolado, está tudo bagunçado, e a pessoa não sabe nem o que está sentindo. E aí é por isso que eu quero ir trazendo a lucidez desse tema para a gente ir falando sobre isso e começar a identificar o que está sentindo, começar a trazer realmente a atenção para esse plano que fica tão esquecido lá atrás, porque a gente cisma de querer racionalizar tudo o tempo inteiro e ter uma lógica para isso. E a gente precisa entender, trazer essa clareza que o campo do sentir nada tem a ver com o campo do pensar. Eu não consigo elaborar mentalmente o meu sentimento. Eu consigo usar a lógica para entender, eu estou com uma frustração, da onde vem essa frustração, por que ela vem, o que aconteceu, eu estava feliz até aqui, daqui adiante mudou a minha energia, por que mudou o meu sentimento? Eu comi um negócio que não me fez bem, ou eu interagi com uma pessoa que me botou para baixo, entendi, essa interação não está me fazendo muito bem, talvez eu precise me afastar um pouco dessa pessoa. Ou seja, é um equilíbrio entre o racional e o emocional. Mas não só achar que é o mental que vai resolver tudo, que é pela cabeça que eu vou resolver a minha vida. Acho que é muito importante a gente falar disso e frisar sobre isso,
porque a gente percebe aqui durante os tratamentos que muito dos enroscos que as pessoas não conseguem nem identificar o que elas estão sentindo no dia a dia. Tá ali aquela emoção querendo pular e a pessoa não vê que ela tá ali. A pessoa não sente, não consegue perceber que emoção é essa. Só sente um incômodo, só fica ali passando mal, mas tá, o que que você... Não sei. Então começa a parar para olhar para isso. Você acelera um pouco e percebe, se sentir, porque ele está tentando te dizer alguma coisa. Dani, eu acredito que além dessa questão do saber identificar os nossos sentimentos, é depois da aceitação que aquele sentimento ele está ali. Porque alguns sentimentos, algumas emoções, nós temos uma tendência de, primeiramente, de negar, de não querer identificar verdadeiramente, porque é feio sentir aquilo, né? Então, nós temos uma tendência de reprimir, de negar, ou seja, se eu estou negando e reprimindo, eu não consigo encontrar uma cura, uma saída, porque só tem cura daquilo que está doente. Daquilo que não está doente, não precisa de curar. Ou seja, vou repetindo aqueles padrões inconscientemente e não consigo encontrar a válvula de escape para poder sair daquela situação, porque eu não consigo aceitar. Ou seja, primeiro eu reconheço que aquilo está vibrando em mim. Depois eu vou ter aceitação para conseguir fazer o movimento. Quantas pessoas que negam, às vezes, que têm raiva porque sentir raiva é feio. Ou eu estou naquele momento com muita preguiça, eu não posso falar que eu estou com preguiça porque ter preguiça é feio. Ou seja, está olhando tudo com a carga somente com a polaridade negativa e não consegue perceber e entender que mensagem o seu sistema está querendo te passar naquele momento. Se eu não estou atenta àquilo que o meu sistema está me dizendo, eu não vou conseguir resolver aquilo que eu estou vendo como um problema. Por isso que essas questões de estar falando sobre esses temas, de entender o que está vibrando emocionalmente, de entender o que está acontecendo no campo, é super benéfico. Mas vê que você está tentando entender e depois você vai fazer um movimento. Você não está tentando resolver com a cabeça. Você quer entender, entendi, peguei o que está acontecendo e faço o movimento. Porque se você ficou só no entendimento, você não consegue sair dali se tiver em dor. Porque a dor, ela vai sendo nutrida. A cada vez que você tenta resolver um problema emocional com a sua cabeça, você não consegue, você tem ali um alimento de uma frustração. E por que que eu entendo? Eu já entendi, mas eu não consigo resolver, eu não consigo sair dessa frequência. Porque ali não se resolve na cabeça. Aí é que nós precisamos de estar atentos. Entender que emoção, razão vibram em campos diferentes. A gente não precisa de anular um com o outro. Em alguns momentos nós precisamos de racionalizar. Em outros momentos nós vamos precisar de sentir. Ou seja, eles precisam de estar ali andando lado a lado, mas sem um tentar anular o outro. Porque às vezes a pessoa, quando fica só no sentimental, ela pode acabar dramatizando uma cena e colocando pior do que já está. Mas se ela fica muito no racional, ela anula o sentir dela e fica aquela frieza até consigo mesmo. O que vai acontecer? Você não tem magnetismo, você não consegue ter um diálogo externamente, porque fica frio. E essa frieza não dá conexão. Aí a pessoa fala, não sei o que está acontecendo, mas estou me sentindo tão sozinha, tão triste, tão para baixo, porque ela não está conseguindo ali nutrir o magnetismo dela para que ela consiga vivenciar, e vivenciando você acaba atraindo aquilo que você está emanando, de uma certa forma, né? Então, tá atenta a tudo isso, ao nosso sentir, olhar o momento que preciso de pensar e decidir, vou e faço. E olhar o momento que eu preciso de assumir que aquilo não tá legal, ou que isso me deixa triste, não gostaria de estar com raiva, mas eu fiquei com raiva sim, eu fiquei decepcionada. Assumir internamente essas frequências é que vai nos ajudar a fazer um movimento com mais leveza. Concorda, Dani? Sim, isso que você está falando é muito legal, né? Porque a gente vê, eu pelo menos vejo muita gente falando, ai, eu fiquei com tanta raiva, mas eu não devia sentir essa raiva. E tipo assim, não, cara, você sentiu raiva é porque tem alguma coisa aí que você precisa impor um limite, que você precisa dar um basta, que você precisa fazer algum movimento, né? A potência da ira, ela ajuda a gente a fazer tanta coisa, né? Ou você acha que o pedreiro ali, quando tem que derrubar uma parede para desconstruir um imóvel, você acha que ele vai lá e olha com amor para a parede e fala, ai, parede linda, vai embora. Não, ele vai pegar aquela marreta e vai, na força da raiva, derrubar aquela parede.
Então, a raiva, ela tem uma potência, ela tem uma energia ali para fazer um movimento, para ganhar espaço, para abrir algo, para desconstruir algo. E se não for na força da raiva, não vai derrubar a parede, não vai desconstruir aquilo que tem que desconstruir, não vai botar limite em quem está te agredindo, né? Porque se uma pessoa está ali te xingando, brigando com você, se você ficar só no amor, que não é assim, a pessoa vai te destruir ali numa discussão, numa briga, numa relação. Então, às vezes, você precisa, na força da raiva, que seja juntar os panos de bunda e ir embora. Não estou falando que na força da raiva eu preciso bater de frente com todo mundo. Agora, se eu estou numa relação onde as pessoas estão me abusando, onde as pessoas estão invadindo o meu campo, o tempo inteiro, constantemente, para falar para a pessoa, para, eu não gosto disso que você está fazendo, não adianta querer falar no amor. Olha, por favor, não faz. A pessoa não vai te ouvir, não vai te levar a sério, porque ela está no filtro dela, vivendo o piloto automático dela, e às vezes a melhor coisa que pode acontecer com essa pessoa é levar um choque da sua ira. É tomar um chacoalho dessa ira que está vindo de dentro de você, que é a sua verdade pulando para fora, do que você ser fofo e não falar nada. Né? A gente precisa realmente aceitar a verdade daquilo que está dentro da gente, validar aquilo e não ficar negando. Ai, não tô com raiva, não. Tô com raiva de quê? Tô com raiva por quê? Tô com raiva porque a pessoa não está fazendo o que eu quero do jeito que eu quero. Isso é uma coisa. Ou tô com raiva porque a pessoa está invadindo o meu campo. Isso é outra coisa. Tô com raiva porque a pessoa não está fazendo o que eu quero do jeito que eu quero. Bom, aí é um problema que eu tenho que resolver dentro de mim para aprender a aceitar o outro do jeito que ele é. O que eu tenho poder na minha vida é sobre a minha ação. Então, se aquilo que o outro me deixa com raiva, o que em mim está tão desequilibrado que não aceita o outro sendo como ele é. Para que eu também, com a minha raiva, não vá invadir o campo do outro. Né? Tudo uma questão de usar todas as emoções com respeito. Então, se eu estou com raiva de alguém, porque alguém está sendo uma coisa que eu acho que está errado, mas não está invadindo a minha vida, não está determinando nada sobre mim, é um problema que eu tenho que resolver, levar para o meu terapeuta, ir lá conversar com ele, falar, mas eu fico com tanta raiva, mas e daí isso? Não me diz respeito. Outra coisa é eu estar sendo abusado por alguém, eu estar sendo manipulado por alguém, a pessoa está sempre ali invadindo o meu campo, me dizendo o que eu posso, o que eu deixo de poder de fazer, e aí sim, lógico que eu vou ficar com raiva, porque assim, peraí, a vida é minha, eu tenho a minha liberdade de fazer o que eu quiser. Se você não gosta, você pode não falar comigo, por exemplo. Mas eu não quero mais ouvir esse tipo de coisa porque está me prejudicando. Eu quero raciocinar com os meus próprios botões. A sua crítica não é construtiva e não está me ajudando em nada. Isso é um bom uso da raiva. Mas se o sentir veio, independente do porquê que ele veio, primeiro a gente tem que reconhecer para depois, com o racional, elaborar. Por que eu estou sentindo isso? Da onde está vindo essa raiva? Ah, é disso? E isso está sobre o meu poder? É no meu campo que está prejudicado? Não, é uma questão, é um julgamento meu de que fulano está fazendo errado. Eu preciso mudar minhas crenças. Esse é o movimento. Preciso soltar, preciso relaxar mais. Estou sendo muito exigente, estou sendo uma pessoa que quer que todo mundo faça tudo do meu jeito. Eu preciso de terapia. Eu preciso fazer uma mudança. Eu preciso pegar essa ira para mudar algo dentro de mim. Pegar essa força para transformar ela em determinação de que a partir de agora eu não vou me importar tanto com isso. Eu quero ser mais feliz. Usa essa ira com a vontade de ser mais feliz. Mas não negar ela, que ela tá ali. Eu vejo que muita gente cria enrosco na vida porque quer ser perfeito. E aí não quer ouvir esses impulsos, não quer ouvir essas emoções. Ai, é feio sentir tristeza, eu não devia chorar. Ai, eu não devia sentir ansiedade. Não, cara, você tá sentindo. Admite o que você tá sentindo, primeiro de tudo. Eu tô sentindo uma coisa muito feia, muito horrível. Eu tô com muito ódio. Tá, de quê? Normalmente é de mim mesmo. Porque eu me permiti passar por isso, porque Então faça as pazes com isso. Acolhe esse ódio. Eu tô com ódio de mim. Mas eu não posso me odiar, eu tenho que aprender a me amar. Então, o que eu tô fazendo? Eu tô com ódio de mim porque eu tô deixando as pessoas ultrapassarem todos os limites e fazendo a vontade de todo mundo, menos a minha. Ah! E aí? Quando é que você vai começar a fazer a sua vontade? Ai, mas eu tenho medo. Medo de quê?
De novo, tem que admitir o que você está sentindo. Eu tenho medo que não vão mais gostar de mim. Tá, mas e aí? Você vai se sentir sozinha para sempre? Porque quando a gente... Acho que o mais importante aqui é isso. Quando a gente se desconecta do nosso sentir, a gente se torna um estranho dentro de si. Porque a gente está só respondendo a padrões mentais de crenças do que devia ser, que tem que ser assim, que me falaram que é assim, que tem que ser, que o certo é isso, que o certo é aquilo. E aí eu fico tentando ser certo e aí eu nem sei o que eu quero direito. Então é muito importante a gente admitir todas essas emoções, boas e ruins, e começar a tentar montar esse quebra-cabeça assim, com a lógica, com o racional, de tentar entender principalmente a emoção negativa. Para isso existem as terapias, para isso existe a psicoterapia, para você ir falando tudo que você está sentindo e a gente desembolando junto, entender que da onde que vem uma ponta, da onde que vem a outra, para você voltar para dentro de si e sair um pouco do que o externo está te dizendo que pode e que não pode. E aí eu já me perdi um pouco. Não, não perdeu não. Tá indo no fio da meada. Eu vou falar que a Alexânia falou, olha, a raiva é boa quando ela é uma alavanca para nos tornarmos uma atitude. Então, é justamente isso que a Dani estava dizendo, né? Só que as pessoas têm uma tendência de confundir a raiva com violência. Por isso que as pessoas tendem a negar esse sentimento dentro delas. E acaba, se você não reconhecer e fazer a movimentação de alguma forma, ou seja, não é com violência, né? De sair daquele lugar que não está te fazendo bem, de cortar a relação com aquela pessoa que está te ferindo, de colocar limites, de saber dizer não, isso é você estar colocando ali a sua ira, a sua raiva para fora, né? Então as pessoas, elas têm essa confusãozinha às vezes, por isso fica negando demais a questão da raiva. E depois ela completa aqui, ó. Tem o fato que em ambientes empresariais é a pessoa que se ira por conta de uma situação fica marcada como brigona. Pois é, só que vê que as pessoas já estão acostumadas a colocar rótulos ou se encaixar em rótulos. Porque quando tem uma pessoa que não se posiciona e que todo mundo faz o que quer, ela vai ser chamada de banana. Se a pessoa se posiciona e coloca limites, ela vai ser chamada de brigona. Então, nós precisamos de entender que, infelizmente, né, as pessoas estão acostumadas a rotular. É nós que precisamos de estar bem resolvidas no nosso interno para não aceitarmos rótulos. De saber que se está fazendo uma coisa comigo que não é legal, eu preciso me posicionar, porque quem precisa de gostar de mim por limite sou eu, em primeiro lugar. Eu não consigo terceirizar essa responsabilidade. A Dani disse, nós precisamos de conseguir olhar e assumir que aquele coisa, eu tô com ódio de mim mesmo. Mas olha que forte, né? Você assumir que você tá com ódio de você mesmo é forte, mas mostra uma maturidade. Porque você deixa de buscar responsáveis e de terceirizar a sua responsabilidade e você faz-se cargo da sua manifestação. Não, eu tô com ódio de mim, por que eu tô com ódio de mim? O que foi que aconteceu? Então, buscar ali dentro dos registros de memória o que foi que aconteceu para ver como eu posso mudar ali aquela frequência. Agora, se eu tenho dificuldade de assumir verdadeiramente que eu estou com ódio de mim mesmo e começo a terceirizar essa responsabilidade, eu não consigo resolver. Porque o que eu consigo resolver é eu comigo mesma. Eu não consigo fazer com que o outro mude. Eu não consigo fazer com que o outro veja do ponto de vista que eu estou vendo, porque a nossa trajetória é diferente. Porque os nossos temperamentos são diferentes. Então, eu tô aqui, eu sou água, Dani, você é ar, né? Você é ar ou você é fogo? Você é ar. Eu sou ar. A Dani é ar, eu sou água. Então, nossos elementos já são diferentes, as nossas manifestações serão diferentes. Pode ser que ela consiga até entender o que eu estou falando, o que eu estou sentindo, mas eu querer que ela se coloque no meu lugar, ver que eu estou dando uma responsabilidade que ela é minha. É eu que preciso de estar no meu lugar. É eu que preciso de falar assim, poxa, aconteceu isso, eu fiquei chateada. Eu não gostei. Ou eu gostaria que fosse dessa forma. Ou seja, eu preciso de me colocar no meu lugar, eu preciso de me apoiar para eu não precisar de ficar, para eu não precisar de ficar reprimindo os meus sentimentos. Porque o nosso tema é, né, o perigo de não reconhecer os nossos sentimentos. Porque se você não reconhece, ele vai continuar manifestando dentro do seu campo. Mas, infelizmente, as pessoas, às vezes, elas têm dificuldade verdadeira de sentir o que é que tá ali. Eu tô frustrada? Sim. Não, eu só tô triste mesmo. Não, eu tô frustrada. Tô frustrada porque eu queria que fosse assim, não foi assim, fiquei frustrada. Ou é tristeza, sim, é tristeza.
É tristeza porque eu não pude fazer o que eu queria fazer. Ou seja, dar nomes verdadeiros àquelas nossas emoções, porque fica mais fácil de entender como a gente vai fazer para poder ressignificar. Nós vamos sempre estar ali oscilando entre as variáveis. Eu não consigo. Eu nunca conheci uma pessoa que está feliz todos os dias o dia inteiro. Mas eu também não conheço uma pessoa que fica todo o tempo triste, triste o dia inteiro. Ou seja, se a pessoa está só naquela mesmice, é porque ela está reprimindo de alguma forma as emoções dela. Ou ela deixou de viver e não está nem sabendo que deixou de viver verdadeiramente. Porque as pessoas normais, elas vão ter raiva, elas vão ficar frustradas, elas vão ficar alegres, elas vão ficar tristes, elas vão xingar, elas vão querer descansar. Isso é a fluidez da própria vida, da manifestação do ser. Agora, se eu não estou dessa forma, eu estou reprimindo alguma coisa. E se eu estou reprimindo, o que é que eu estou reprimindo? Porque às vezes as pessoas não querem mostrar os sentimentos porque acham que é fraqueza, porque acham que é uma vulnerabilidade. E, na verdade, no estudo desse autoconhecimento, em que a gente consegue se conectar verdadeiramente com a nossa essência, nós vamos aprendendo cada dia mais que eu saber me posicionar diante das minhas emoções, eu saber mostrar as minhas fragilidades, não tem nada de errado e também não é fraqueza. É força. Porque só as pessoas que são verdadeiramente fortes vão se posicionar independente do que o outro vai pensar. Poxa, ela chorou. Tá, chorou. Você não chora? Humanos costumam chorar, né? Ou seja, eu não estou mais preocupado em o que o outro vai pensar a meu respeito. Porque eu sei quem eu sou. Quanto mais eu sei quem eu sou, menos dependente da aprovação e aceitação do outro eu me torno. Quando o outro me aceita, quando o outro me valida, ok, é legal? É. Quem não gosta de? Mas eu não vou ficar mais na frequência da dependência que isso aconteça. Porque eu consigo entender as minhas emoções, eu consigo manifestar os meus sentimentos, eu consigo me apoiar, eu consigo me validar. É claro que não são coisas tão simples assim, né? A gente fala dessa forma, porque a gente está dentro do mundo terapêutico, mas a gente sabe, algumas pessoas aqui são terapeutas e estão mais engajadas, né, nessa fala. Outras pessoas não, mas está tudo bem também. Se não está engajada, é começar a naturalizar isso dentro da própria vida. E entender, sim, que nós vamos oscilar. Às vezes nós vamos estar felizes, às vezes nós vamos estar tristes. É acolher esses dois momentos. Tanto esse de tristeza, quanto esse de alegria. Né? Porque às vezes as pessoas também, ela está num ambiente que as pessoas estão todas tristes, ela não pode estar feliz porque tem que se compadecer com todo mundo que está ali chorando, triste. Tá, uma coisa é você respeitar, outra coisa é você sentir dentro de você o que está manifestando. Porque se eu consigo trazer um olhar diferente do que está acontecendo naquele ambiente, eu posso ajudar a amenizar a carga. Eu posso conseguir ajudar a dar um ombro amigo, de fortalecimento verdadeiro. É isso que nós terapeutas fazemos. Geralmente olhamos as nossas dores, tratamos as nossas dores, porque quando nós passamos por esse processo, a gente vai ganhar um magnetismo que vai conseguir nos ajudar a ajudar as outras pessoas que estão naquele mesmo lugar de dor. Por isso que a gente sempre está batendo na mesma tecla. Terapeuta faz terapia. Terapeuta olha para suas dores. Terapeuta tem que se acolher para conseguir acolher o outro verdadeiramente. Faz sentido, Dani? Agora eu que fui no ar. Não, você foi indo, né? Mas é isso, né? É tudo uma musculatura, né? A gente vai aprendendo a lidar com as emoções, às vezes falar a minha opinião, por exemplo, né? É engraçado porque quando eu conto para as colegas, né, que assim, eu tinha uma dificuldade enorme de gravar vídeo, de fazer live, cara, o pessoal ria da minha cara. Você tinha dificuldade de falar com a câmera? Ah, até parece, Daniele. E tipo assim, sabe? Mas é tudo. A gente exercita a musculatura, a gente treina, a gente ganha recursos e lidar com as nossas emoções é a mesma coisa. Então, por exemplo, né, a Alessânia estava falando que uma pessoa que se ira com uma situação do trabalho, ela acaba ficando com a fama de brigona. Sim, quando você começa a botar limite através da sua ira, provavelmente as primeiras vezes que você falar, se você não trouxer a consciência, você vai falar torto, você vai falar mal, você vai falar errado com a pessoa. Mas, conforme você vai exercitando, utilizar a sua ira de uma forma equilibrada, para trazer o limite, conseguir falar, você vai conseguir
transformar essa forma raivosa de se comunicar em assertividade. Você consegue usar essa ira, que pode sair toda torta, e usar ela de forma assertiva, para falar aquilo que precisa ser falado, ganhando recursos de comunicação não violenta, aprendendo a se expressar com um tom de voz mais tranquilo, aprendendo a não falar muito alto, a impostação de corpo de uma forma que as pessoas vão te ouvir. Se você conseguir falar de forma assertiva, sem engrossar, você está usando a potência da ira. Mas isso é treino, porque para quem nunca se posicionou, depois de uma vida inteira sendo massacrado, quando a pessoa chega na tampa da ira, e aí ela se revolta com tudo que acontece na vida dela, e aí ela quer se posicionar com tudo, é óbvio que vai sair torto. Mas vai sair torto uma vez, 2 vezes, 10 vezes, 20 vezes, 30. De repente, se a pessoa está dedicada a usar essa potência de uma forma equilibrada, aos poucos ela consegue manifestar isso de uma forma mais tranquila. A mesma coisa é tristeza. Quando você começa a querer deixar a tristeza sair, aí vai dar choro, vai chorar, de repente fica uma coisa mais melancólica, fico meio triste. A pessoa já não fica chorando tanto, porque embotou tanta tristeza ao longo da vida, não pode chorar, e ficou engolindo ali. De repente, quando aquilo transborda, tudo faz a pessoa chorar. E chora, e tá descontrolada. De repente ela vai aprendendo a lidar com aquela tristeza. Ah, não, quero ficar quietinha hoje. Não tô falando que não pode chorar, mas também quando tu chora por tudo, é justamente um monte de tristeza reprimida. E aí quando sai uma tristezinha, vai transbordando todas as tristezas de uma vida inteira. E aí quando a pessoa vai aprendendo a calibrar isso e a se perceber dentro do movimento da tristeza, ela mesma vai reconhecer, não, tô triste hoje, eu vou ficar aqui com a minha tristeza um pouco, ver o que ela quer dizer pra mim, né? E aí recapitular o que tem que recapitular, soltar qualquer situação do passado que precisa ser solta, e ir elaborando, seja lá o que for que a tristeza está tentando dizer pra ela, de alguma insatisfação, de alguma coisa que pode melhorar, ou de algum tempo que perdeu, de alguma coisa que não foi do jeito que queria, e o que eu posso fazer para melhorar isso, né? Tá bom, tô triste com isso, estou sentindo essa tristeza no meu corpo, e agora o que eu posso fazer? E assim para todos os sentimentos, de novo, é sobre acolher, deixar o sentimento vir e sentir ele. Porque ele vai passar, ele não vai ficar ali para sempre com você por toda a eternidade. Óbvio que há momentos que a pessoa tem um trauma maior e que ela pode cair num quadro depressivo, sim, aí ela vai precisar de uma medicação para anestesiar, para fazer um processo terapêutico mais longo, mas aqui a gente está falando justamente para não cair tão fundo, justamente a gente está trazendo essa conversa para que a pessoa não chegue nesse mafuá, né? Porque quando as emoções estão todas ali emboladas, a gente não sabe o que é o que, está sentindo um monte de coisa e não se permite sentir essas coisas, como fica se taxando como errado sentir isso, de repente aquilo vai se enchendo dentro da gente, e aí a gente vira um estranho dentro de si. Eu mal me conheço dentro das minhas emoções, eu mal sei direito o que eu quero, porque aquilo que eu quero está diretamente conectado com sentir. Eu só vou saber o que eu quero quando meu coração canta, quando meu coração sorri. Eu sei que eu estou fazendo alguma coisa que eu quero, mas se eu não sinto nada, se eu estou ali anestesiado, se eu estou ali me esquivando dos sentimentos ruins, eu também não vou conseguir perceber quando uma coisa é boa para mim. E aí essa conversa toda é para trazer essa consciência para que não precise chegar numa dor tão grande que vai transbordar, que vai explodir, a ponto da pessoa entrar numa crise enorme. Porque não há necessidade de ficar tão ruim. Eu entendo que às vezes é difícil aceitar alguns sentimentos, lidar com eles. Então, eu ainda estou indignada com o que a minha mãe fez comigo aos 7 anos de idade. Tá bom, mas eu estou indignada. Bota essa indignação para fora, pega um travesseiro, enforca ele, vai dar um grito, faz alguma coisa, bota essa raiva para fora. O importante é permitir que essas emoções fluam como um rio mesmo. Elas estão passando e ela vai passar e vai embora. Porque além das nossas emoções, do que a gente está sentindo, a gente ainda tem o inconsciente coletivo passando pela gente. Tudo vai se sintonizando, tudo vai passando pela gente. E se a gente não dá autorização para essas emoções passarem, elas vão ficar estagnadas em algum lugar do corpo. E aí, quando eu vejo, eu estou doente. Quando eu vejo, aquilo vai somatizando em algum lugar em mim, e aí a pessoa arruma uma pancreatite, ou tá com gordura no fígado, ou tá com não sei o quê, e aí vai aparecendo um monte de doença que o povo não sabe por que é. Por quê? Porque fica ali, ó, o que
quando eu tô relaxada, tudo flui. Quando eu fico tentando segurar tudo em mim, eu vou reprimindo aqui, ó. Olha a tensão aqui. Aí começa a travar a coluna, dá dor no ombro, dá dor não sei aonde. Por quê? Porque eu tô contraindo, eu tô contraindo. A gente precisa aprender a relaxar. E beleza, tô com uma raiva aqui. E deixa ela passar. Tá tudo bem. O problema não é sentir, é o que você faz com isso que você sente. Qual o plano de ação que você vai ter com isso que você está sentindo. E não só reagir a essa emoção de uma forma que pode ser tóxica para os outros, que pode machucar alguém, ou pode até machucar a você mesmo. Né, Jô? Sim. E aí, Dani, essa questão, né, dessa somatização de doença que você fala aí, é muito legal a gente tomar essa consciência. Porque o acontecido, às vezes, não foi nem tão forte assim, mas mexeu. Mexeu e eu ignorei. Com o passar do tempo, vai acontecer outra coisa que vai, de novo, nutrir aquela mesma sensação. É como se fosse um balde que vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, chega uma hora que ele derrama. E para algum lugar vai passar e algum lugar vai se manifestar. Só que, às vezes, eu tenho encontrado algumas pessoas que estão na frequência de um apego à dor. Elas já estão naquele estágio há tanto tempo que elas não conseguem se imaginar sem aquela dor. Então, para todo tipo de solução que você ajuda ela a olhar para aquele problema, ela vem e apresenta um outro problema para aquela solução. Né? E isso vira um vício de comportamento. É claro que isso é tudo dentro do nosso inconsciente. É justamente por isso que a gente faz essas lives, para a gente conversar. Quando a gente vai acessando algumas frequências, que a gente vai estudando, que a gente vai acessando algumas informações, a gente vem aqui fazer nossa conversa ao vivo, né? Que são conversas que a gente geralmente tem, mas para poder levar essa expansão de consciência, porque acontece de forma inconsciente. Nós vamos nos apegando a essa dor, nós vamos nutrindo inconscientemente essa dor, e ela vai crescendo. E daí, quando você tem a possibilidade de sair dela, a pessoa não quer soltar. Ou solta e depois volta a fazer a mesma coisa. Por quê? Quando nós estamos num processo de cura, existe ali aquele desmame, né? A gente vai soltando até conseguir largar. E quando a gente solta verdadeiramente, entra no momento de um vazio. E é neste lugar que as pessoas têm medo e às vezes têm pânico de estar. No vazio e de ver e se perceber e sentir-se a si mesmo. Aí fica querendo logo preencher, né, aquele vazio. Só que quando não está curado, o que a pessoa tende a fazer? A correr de novo para aquela frequência. Quando você consegue curar verdadeiramente, você olhou para aquilo, ainda que tenha um vazio, você vai começar a entender que como está vazio, você pode preencher com aquilo que você desejar daqui para frente. Você não precisa recorrer àquela mesma dor. Você é livre para fazer novas escolhas. Você é livre para tomar novos caminhos, novas direções. Mas aprendendo que as nossas emoções, os nossos sentimentos, a gente não tem como controlar. A gente tem como aprender a lidar com eles. Porque a gente está aqui nesse momento fazendo uma live, de repente bate algum carro do lado de fora. Aquele susto que aquele ocorrido vai me acontecer ali, aconteceu o ocorrido que vai me causar esse susto, eu não tenho como segurar esse susto. Ele vai vir, ele vai acontecer. Então, quando fala assim, você tem que aprender a controlar suas emoções, a gente não consegue controlar as emoções, a gente consegue aprender a lidar com elas. Mas só que eu preciso deixar manifestar naquele momento para que depois eu consiga verdadeiramente aprender a lidar com elas, porque eu estou olhando para ela. Eu sei que ela existe, eu sei que ela é real. Eu não vou minimizar aquela dor, mas eu vou dar para ela a dimensão, a proporção que ela precisa naquele momento. Eu olhei para ela com a verdade, eu vou fazer o próximo movimento. Porque quando fala você precisa de controlar suas emoções, imagine. Acontece alguma coisa, você é pego de susto, você é pego de surpresa. Como que você vai conseguir entender como que a sua emoção, seus sentimentos vai acontecer naquele momento? Não tem como. Mas com esse autoconhecimento, cada vez mais a gente vai conseguindo entender as nossas emoções, aprendendo a lidar com elas verdadeiramente, para sair desse campo de dor, né? Conseguir fazendo a transmutação devagarzinho. Concorda, Dani? Concordo, sim, né? Daí a importância de conhecer essas emoções, para você conseguir ir gerenciando ela aos poucos, você precisa minimamente começar a se perceber dentro dessas emoções, porque é isso, gente, o nosso sentir, ele é bússola, né? Esse nosso sentir
é uma bússola interna para direcionar a gente na nossa vida. Então, é importante a gente, aos poucos, começar a querer parar de resolver tudo aqui e ficar com a cabeça explodindo no fim do dia porque não consegue entender e não consegue dar resposta para tudo e desconexo do nosso sentir, né? Porque dessa forma a gente vira um estranho na vida, assim, a gente vira um estranho dentro de nós mesmos, como a Jo estava falando. É um grande vazio, um vazio tão grande que tem ali, que aí a pessoa vai preenchendo de qualquer coisa, de um monte de crença que ensinaram, daquilo que me falaram que era o certo, eu ouvi dizer isso, eu li numa revista, e aí essa verdade, que sei lá de onde que vem, passa a ser o norte da vida da pessoa, e a pessoa é uma estranha dentro de si, ela mesma não consegue se perceber dentro de si, dentro daquilo que é bom para ela. Porque às vezes uma coisa que é muito boa para mim pode não ser muito boa para Jo. De novo, temos elementos diferentes. Eu sou ar. Eu gosto de lugar barulhento, com música. De repente a Jo não gosta. De repente ela precisa de um ambiente mais tranquilo, porque ela é água. E ela gosta de ficar ali, bem tranquilona. Então, um lugar com muito barulho, com música alta, ela não vai gostar. Para mim, tudo é alegria. Quanto mais barulho tiver, mais eu gosto das bagunças. Então, assim, mas eu gosto. Dentro de mim, aquilo é uma coisa que bate bem. Eu preciso sentir em mim, no meu corpo. E aí eu acho legal trazer aqui um pouquinho de uma ideia, né? Para o pessoal começar a tentar se perceber dentro dessa bússola que é o nosso sentir. Tá bom, você tem que fazer uma escolha, você tem que ir num lugar, ouvir uma música. Tá aqui, tá? Entrou a música aqui. Sente o que isso está te falando. Sente ela. Sente como é que o teu corpo responde. Ou uma decisão que você tem que tomar. Eu escolho ir fazer não sei o que ou eu escolho fazer não sei o que lá. Melhor oráculo do mundo é o seu sentir. Porque às vezes a gente tem os prós e os contras aqui, tá igual. Tá cheio de pró e contra, tem as vantagens e desvantagens. Na lógica você já olhou duas boas decisões. Qualquer uma delas é boa. Mas então tá bom. Então usa mais um critério. Pega essa decisão aqui, se coloca dentro dela e traz para o seu corpo. Como é que o seu corpo sente? Joga daqui para cá para baixo. E aí, como é que fica o coração? Aperta? Dá um nó na barriga? Dá um aperto no peito? Ou dá uma vontade de sorrir? E aí você sente até uma expansão, assim, quando você se coloca naquela realidade, daquela escolha, dá um quentinho no peito. Tá ali uma boa opção. Você pegar uma decisão, jogar ela pro teu corpo, sentir um nó no estômago, pode ser um nó no estômago do medo de ter a sua luz brilhando, ou pode ser um nó no estômago de medo mesmo. De tipo, nossa, não, isso vai dar muito errado. E a gente precisa começar a aprender a ler esses sinais. A gente precisa começar a sentir isso. E a gente pode fazer com tudo, com o que comer. Joga pro teu corpo. O seu corpo quer isso dentro dele. Mas a gente precisa começar a convidar esse sentir a atuar com a gente no dia a dia. A sentir mesmo se aquilo é para mim ou não. E não tem resposta certa nem errada, porque cada um tem uma bússola interna. E a gente precisa realmente aprender a se utilizar dessa bússola interna, que é o meu sentir, que vai ter resposta diferente à dos outros, e a confiar nisso. Porque essa bússola interna, ela é sua, e essa bússola vai te guiar para o caminho do seu projeto de vida, do seu propósito, para a sua vida se realizar, para a sua vida ser uma vida alegre, feliz, mais leve, com as coisas que você gosta. Mas se você está desconectada da sua bússola interna, fica muito difícil de você encontrar um caminho que vai trazer qualquer tipo de satisfação verdadeira. Você vai ficar sempre ali no caminho meio morno, meio barro, meio tijolo, fazendo os protocolos que dizem que tem que fazer, estou fazendo tudo certo, mas não estou satisfeito. Estou fazendo tudo que devia, mas não está bom. Então, se não está bom, como é que você vai fazer para melhorar? Não faço a mínima ideia. Então, começa a sentir. Mas tá uma bagunça aqui, eu não me sinto bem. Então, se você não consegue se sentir bem, daí é um sinal que está precisando fazer uma mudança. O que não faz você se sentir bem? Daí vem a terapia, vem a psicanálise para te ajudar a trazer uma direção de para onde você tem que olhar para conseguir fazer uma mudança dentro daquilo que está te trazendo tanta dor. Mas se você desliga o canal do sentir, você não vai conseguir hackear o caminho dessa dor. Nem hackear o caminho daquilo que vai te trazer satisfação na sua vida. Então é muito
importante a gente começar a se permitir, a se convidar, convidar o nosso sentir, a dar pitaco na nossa vida um pouco mais, não sendo levado pelo drama, não sendo levado pela vitimização, mas realmente de sentir, isso aqui é para mim ou não é? Principalmente na hora de fazer uma escolha importante. Isso aqui é para mim ou não é? Como que eu me sinto dentro dessa decisão daqui a 2 anos, 3 anos, 10 anos? Sente bem? Ou é só uma coisa que eu estou fazendo pelo meu ego? Porque na minha cabeça disseram que é bom, porque pai, mãe, ministro da vida, ou na escola estão esperando de mim que eu tome essa decisão. Ah, mas se eu não fizer o que os outros esperam de mim, vai frustrar muita gente. Mas se você faz uma coisa que você não quer fazer, você vai frustrar você mesmo. E aí? Que tal se bancar um pouco e fazer aquilo que vai te fazer feliz? Porque no fim do dia a vida é sua. Se você não segue a sua bússola e não encontra o caminho para o seu projeto de vida, o seu projeto pessoal, se a sua vida não faz sentido, quem entra em dor é você. Você vai deixar todo mundo lá fora feliz e você mesmo vai ficar como? Dani, e aí, geralmente, 80% das vezes, a gente sabe verdadeiramente o que seria que a gente precisa de fazer. Só que, às vezes, o nosso sentir não está nutrindo o nosso ego, talvez. Aí tem uma não aceitação. Eu já senti, eu sei que não é bom, sei que vai dar ruim, mas eu quero, eu entro na pirraça, eu entro no lugar falando, não sei o que é que eu quero. Na verdade, geralmente a gente tem uma tendência ali do sentir de saber o que a gente quer. De saber se vai dar bom ou se vai dar ruim. Só que quando não vai de encontro àquilo que a gente deseja com o nosso racional, a gente entra na pirraça. E aí fica nessa contradição acreditando que a gente não sabe, né? Ou às vezes a gente não tem coragem de assumir porque tem o medo. Tem o medo do novo, tem o medo de não dar conta. Ou como você mesmo disse, tem o medo do próprio brilho. Enfim, cada caso é um caso, né? Nós somos seres únicos e não tem uma receita de bolo que vai dar ali a resposta para cada um, já que somos pessoas diferentes. Mas é legal ter esse entendimento. Será que eu não sei mesmo? Ou eu não estou concordando com o meu sentir? Ou eu queria que fosse diferente e aí eu entro na pirraça? Eu acredito que aí deixa essa reflexão, né? Para que a gente possa depois expandir um pouco mais em relação aos nossos sentimentos. Como a Dani mesmo disse, às vezes você vai fazer uma coisa para deixar todo mundo bem, feliz, mas aí você está frustrado. Então é um preço muito caro, muito alto. Porque para sair da frustração, só você pode fazer o movimento. Não tem como ninguém te tirar de uma frustração, porque ela está interna. Você seguiu o modelo, você seguiu a cartilha dos outros. Não foi a sua cartilha. Então você manifestou tudo que o outro queria, mas você se apagou. Você foi se matando internamente. E esse é o perigo, né? De nós ficarmos aí reprimindo os nossos sentimentos, as nossas emoções. Tem mais alguma coisa, Dani, que você queria acrescentar em relação a isso? Eu acho que para hoje foi isso mesmo, né? É esse o caminho do novo tempo, né? A gente está aqui entrando nessa transição, a gente está aqui no olho do furacão dessa transição planetária. E o caminho para esse novo tempo realmente é pensar com o coração, gente. É aprender a pensar com o nosso sentir junto, agregado, não querer fragmentar uma coisa da outra. Porque a sua potência está justamente, a potência da gente, a força da gente de trazer uma realidade bacana na nossa vida está em pensar, sentir e agir numa direção só, numa mesma potência. Então, como a Jo falou, quando eu acho que eu tenho que fazer do jeito que o meu ego quer assim, mas aí a minha essência sente outra coisa, e aí eu faço um nada com nada, a vida não anda. Então, eu preciso realmente pensar de acordo com o meu sentir. Né? Se o meu pensar está muito distante do meu sentir, o que é isso que me impede de entrar em contato com o meu sentir? São crenças, a vontade dos outros que estão de fora dando pitaco na minha vida e eu não consigo deixar para lá o que os outros estão pensando. Então eu preciso me fortalecer emocionalmente, psiquicamente, para conseguir fazer aquilo que é meu. Mas é a importância justamente, né? O perigo da gente não dar voz aos nossos sentimentos é justamente nunca se alinhar, nunca encontrar a nossa potência no mundo, porque se o meu pensar, o meu sentir, o meu agir não estão alinhados numa direção só, eu estou dispersa e aí nada funciona na nossa vida. Então, a relevância disso é justamente alinhar o nosso ser e conseguir manifestar uma vida melhor para todo mundo. Eu acho que isso é o desejo de todo mundo, né? Dani, que delícia, né? Poder vir aqui mais uma vez, fazer essa live maravilhosa com você.
Eu quero agradecer as pessoas que estiveram conosco, todos aqueles que entraram, vários parceiros entraram aqui hoje para nos prestigiar um pouquinho. Agradeço também os comentários, enriquecem sempre os nossos lives, né? Dão assim um outro norte que a gente às vezes não está vendo, não está percebendo, ou reforça aquilo que a gente está dizendo. Então a participação de vocês é sempre muito bem-vinda. E convidar as pessoas que são os meus seguidores, que ainda não conhecem o trabalho da Dani, que vá no Instagram dela, que comece também a acompanhar o trabalho, que é maravilhoso. A Dani tem várias técnicas fantásticas. Eu, inclusive, às vezes participo. Beijo a todos os parceiros que entraram, deixando um beijinho para nós aqui. Vocês são maravilhosas. E é isso, né? É sempre maravilhoso dar um quentinho no coração ouvir vocês. Que bom, Yolanda. Venha sempre que puder. A gente tende a fazer as terças-feiras, mas às vezes tem imprevistos no caminho. Mas imprevistos à parte. Oi? Imprevistos à parte, estamos aqui às terças-feiras e nesse mesmo bate-horário. Às vezes acontece um imprevisto aqui, outro ali, aí a gente não dá conta de fazer, tá tudo bem. A gente vai estar em algum momento, mas fiquem antenados, a gente está aos poucos voltando cada vez com mais garra aqui no Direto no Ponto. Muito obrigado pela oportunidade, Jô. Obrigado a todo mundo que esteve aqui com a gente até agora. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu fico muito feliz de estar podendo trazer um pouquinho de quentinho nos corações, um pouco de sorriso, um pouco de direcionamento para que a vida melhore de alguma forma para todo mundo. É por isso que a gente está aqui. E pessoal que está na minha rede, que não conhece a Jojo, vai lá, dá umas curtidas no material dela, dá uma olhada, porque a Jo é sagaz, ela traz muita coisa legal pra gente aí. Segue ela. E é isso. Semana que vem, se tudo der certo, estamos aí, trazendo um pouco mais de consciência que cura. Obrigado a todo mundo pela atenção, pelos likes, pelos carinhos, pelos comentários. É muito bom estar aqui com vocês, tá bom? Beijinho, pessoal. Até mais. Tchauzinho, Dani. Boa semana. Tchau, tchau.